Oi, meu nome é Henrique Moraes e nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi o meu 7º jejum longo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Como vocês vêm acompanhando aqui comigo, eu já fiz 6 jejuns longos, né? No primeiro vídeo do canal eu contei como eu me senti nas 3 primeiras experiências do jejum longo. No segundo vídeo eu acompanhei com vocês como foi o meu quarto jejum longo, que durou 45 horas. No terceiro vídeo eu acompanhei com vocês como foi o meu 5º jejum longo, que durou 75 horas. E no quarto vídeo do canal eu acompanhei com vocês como foi o meu 6º jejum longo, que durou 83 horas. Aí nesse vídeo eu vou acompanhar com vocês como foi o meu 7º jejum longo, né? Como vocês já devem ter percebido, quando o que eu posto mostrando como foi o meu jejum fica mais de 35 minutos, eu divido em 2 partes. Por enquanto, o máximo que eu dividi foi 2 partes, mas, por exemplo, se ficar mais de 1 hora, eu vou dividir em 3 partes, mais de 1 hora e meia, 4 partes. Aí a ideia é que os vídeos do canal tenham todos entre 20 e 30 minutos, não passe muito disso e nem fique muito inferior a isso. Aí, como eu acompanhei com vocês, né, como que eu me senti nos jejuns anteriores, nesse vídeo eu vou acompanhar com vocês como foi o meu 7º jejum longo. A minha meta é que seja 90 horas, pelo menos, mas como no vídeo anterior, caso eu não consiga, eu abri uma janela muito grande nesse de 45 para 75 horas, né? Então se ficar mais de 55 horas eu já estou satisfeito, eu acredito que eu vou conseguir com facilidade. E o máximo que eu vou ficar vai ser 100 horas, pelos mesmos motivos que eu falei no início do meu jejum anterior. Se você quiser saber os motivos, clica lá na parte 1 do meu 6º jejum longo. Hoje eu aprendi a fazer café, é uma coisa que parece muito simples, muito óbvio, mas para quem não sabe não era. É só você colocar o café, né, naquele negocinho no coador do café e jogar água fervendo. E eu percebi que meu desempenho aumentou bem na musculação, só tomando café. Eu tinha comido uma banana só antes. Eu normalmente, quando eu malhei em jejum desses de 16, 17 horas, eu tive um pouco mais de dificuldade. Aí a maioria das vezes eu me alimentava ou antes ou durante, mas bem pouquinho, né? Carboidrato, uma fruta, podia ser 1, 2, 3 bananas, pera, eu gosto muito, as frutas mais leves, ou qualquer fruta que tenha aqui em casa, que eu gosto. Aí eu acredito que só o café vai melhorar ainda mais o desempenho, porque hoje eu me senti bem mais apto. O normal do meu treino é ser 3 super séries, eu faço a série de todos os exercícios, depois eu tenho um descanso longo, que nessas super séries demora entre 10 e 13 minutos. Aí o descanso também costuma demorar mais ou menos isso. Quando vai passando o tempo eu vou ficar mais cansado, demora um pouco mais, mas como eu estou em casa, eu estou vendo vídeo no YouTube, eu vendo televisão, e eu tenho muito tempo de sobra, não interfere muito, não tem problema eu ficar muito tempo. É diferente de você estar na academia, que você está lá não fazendo nada. Aí o normal é fazer 3 super séries, né? Nessa semana eu já tinha aumentado para 3,5. Hoje eu já fiz 5 super séries. E eu ia acrescentar o aeróbico, eu estava bem disposto, só que eu fui dar uma volta no prédio para ver se estava propício, né, para correr, e o chão estava todo molhado, aí eu preferi não fazer não, porque é perigoso, eu podia escorregar, sei lá. Aí, durante a próxima semana, se eu for fazer atividade física, musculação, eu falo para vocês, né? A minha meta sempre é fazer 3 vezes musculação por semana. Quando eu não fazia jejum, essas 3 vezes eram em 7 dias. Agora foi em 4 dias, e mesmo assim eu bati a meta. Eu fiz musculação nos 4 dias. Inclusive a anterior agora, que eu fiz 5 super séries. Aí eu vou almoçar. Quando eu almoçar, eu vou mostrar para vocês, né, o que eu comi, igual eu sempre faço nos vídeos do canal. E vou falar a hora certinho e tal, o dia certinho. Hoje é sábado. O dia certinho eu vou olhar, porque eu esqueci. Aí é isso, até o meu almoço, se Deus assim nos permitir. Agora são exatamente 11h03 do dia 24 de janeiro de 2026. Aí eu vou mostrar para vocês o meu prato, né? Dessa vez eu caprichei nos suplementos, tinha muito aqui em casa, eu coloquei quase todos que tem aqui em casa. Aí vamos ver se eu senti um pouco mal por isso, eu falo para vocês. Vou mostrar os suplementos primeiro. Estante de suplemento. Tem as 2 tâmaras também. A tâmara, ela é boa para você comer, ela ajuda na digestão. Ela é muito boa para você comer no pós-jejum. Eu tenho amigos muçulmanos, e os muçulmanos eles fazem um jejum no Ramadã, né? Só que o jejum deles é diferente, é menor que esse que eu faço, você pode comer durante a noite. Então eles acordam umas 5 horas da manhã e comem comem, depois comem de novo por volta das 7 da noite, mas o jejum deles é sem água também, é sem alimento, sem água. Sem nada. Eu faço com água e tem o sal marinho e tem algumas coisas que pode tomar também, que é café, água com limão espremido, água com gás, água eu tomo bastante, e o sal marinho é o mais importante. Aí esse é meu prato, quando eu vou anotar a hora que eu terminar, e depois eu volto e falo com vocês a hora que eu terminei, e é o horário que começou meu jejum, né? Aí eu vou tomar banho, escovar o dente e falo pra vocês como estão os meus planos para hoje. Então vamos que vamos. Agora são exatamente 12h35. Eu olhei no relógio logo depois que eu acabei de almoçar, né? Era 11h20 da manhã, então
a partir daí conta o tempo que eu estou sem comer. Quando eu treino, eu bebo muita água, normalmente antes e depois do almoço eu bebo muita água. Aí eu pesei agora, tá 95,4, mas esse peso é irrelevante. O mais relevante foi o que eu pesei na hora que eu acordei, que foi 93,5 kg, só para mostrar que meu peso varia muito. 2 quilos durante o dia, isso é muito. Aí é 1 quilo a mais do que o tanto que eu terminei, o outro jejum, né? Que eu terminei com 92,5, e 1,6 quilos a menos do que o que eu pesava quando eu comecei o outro jejum, né? Então eu perdi 1,6 quilos nesse jejum. Eu comi doce uma vez nessa semana só, em pouca quantidade, aí eu acho que meu corpo já está adaptado. Aí semana que vem, se eu tiver vontade, eu como uma vez, se eu não tiver vontade, aí eu já vou deixar para semana seguinte, eu vou passar a comer doce. Semana sim, semana não, né? 2 vezes por mês. Aí quando eu tiver acostumado, eu passo para uma vez por mês. O meu objetivo do mês era pesar menos de 95 quilos, então eu já passei esse objetivo, estou com 93,5. Aí daqui a pouco, aí eu vou ver quanto que eu peso. Aí a ideia inicial era primeiro mês perder 5 quilos, depois 2 meses perder mais 5, depois 3 meses perder mais 5, depois 4 meses perder mais 5. Mas parece que eu vou conseguir antes disso, então talvez eu ajuste a meta do mês que vem para estar menos de 90 quilos, o que demoraria 3 meses, talvez eu consiga em 2. Eu vi a lista de jogos que vai passar hoje. Não tem nenhum jogo muito interessante não, mas tem o Manchester City que tá jogando agora, tem o Real Madrid que vai jogar mais contra clubes menores. Eu vou ver os jogos, aí eu vou ouvir os meus vídeos anteriores, né? Que eu não fico ouvindo toda hora, eu ouço de vez em quando. Aí se estiver faltando alguma informação que eu julgar que esteja incorreta, eu falo com vocês. Quando terminar o vídeo, vou analisar os jogos que eu vi também. E é isso, os meus conteúdos, o mais importante é o que eu falo, né? As imagens não tem muita importância, então é uma coisa legal de ouvir enquanto você está vendo um jogo de futebol, que o importante é o que você vê, o que os comentaristas falam. Principalmente o narrador, é muita groselha, você já está vendo lá, pô, você não precisa de uma pessoa falar o que está acontecendo, não. Aí eu gosto de ouvir o podcast, que eu falei da Regina Janete, ou qualquer conteúdo que o importante é o que a pessoa fala, né? Não dá pra você ver um jogo de futebol assistindo um filme, que aí o importante não é só a fala, o importante são as imagens também. Aí eu costumo assistir jogo de futebol ou de qualquer outro esporte, se eu ver ouvindo alguma coisa diferente, pode ser uma música. Mas é isso aí, quando eu já tiver ouvido tudo, eu volto para conversar com vocês. Um abraço. Agora são 2h56 do dia 24 de janeiro de 2026. Eu acabei de rever todos os vídeos, não tem nada que eu queira acrescentar ou corrigir não, tá bem completo. Eu só vou mudar alguma coisa assim, porque eu acho que teve muito conteúdo falando de jogo de futebol, de jogo que nem era tão importante assim, tipo um grande europeu contra um pequeno europeu. Aí eu vou evitar ver esse tipo de jogo enquanto eu estiver em jejum. Aí eu vou ver se eu vejo mais filme, eu tenho aqui Netflix e Amazon Prime, aí eu vejo um filme e comento com vocês o que eu achei. Nos últimos vídeos eu tenho focado mais em filmes bíblicos, né? Aí, por enquanto, eu vou ficar um pouco nesse nicho aí. Depois, com o tempo, eu vou mudando mais, eu posso ficar revendo filmes e séries que eu gostei. Eu considero que eu tenho um bom gosto, né? Vou dar um exemplo, eu gostei muito de Narcos, o 1, o 2 e o 3 eu achei legal. O 3 é o esquema do cartel de Cali era mais inteligente, mas o 1 e o 2, que é o cartel de Medellín, é mais incrível que o Pablo Escobar faz. No Narcos México eu gostei do 3, o 1 e o 2 eu não gostei muito, os outros eu acho que eu nem vi. O Elite, o 3 eu gostei bastante, eu vi do 1 até o 5. O 6 eu já comecei a parar de achar graça, aí eu parei de ver, pode ser que eu volte a ver no futuro. Peaky Blinders eu achei bem legal, pra mim o Thomas Shelby é exemplo de comportamento masculino. Filme que eu gostei da Netflix, O Poço, eu acho bem legal, é uma crítica ao capitalismo da forma mais cruel que existe, bem exagerada até. Eu gosto muito de filmes de terror, então Jogos Mortais, O Exorcismo de Emily Rose, eu acho legal. Eu gosto de filmes de comédia também, Muita Calma Nessa Hora, eu acho legal. Um dos meus filmes muito favoritos é Eurotrip. Zohan, eu acho muito engraçado. Aí eu vou focar mais nisso, eu vejo um filme, aí eu comento com vocês o que eu achei. Aí toda segunda ou terça eu vou tentar ir no cinema, tinha mais de 2 anos que eu não ia, eu fui segunda passada. Aí eu vou tentar ir, eu vi os vídeos que eu vi, eu acho que de imagem legal que eu mostrei foi só a cachoeira, o Mineirão quando eu fui e o filme lá, né, da empregada, dos trechos. Então, eu acho que os meus vídeos no YouTube talvez seja mais legal vocês ouvirem enquanto vocês estão mexendo no computador, ou enquanto vocês estão vendo um jogo de futebol, ou de outro esporte, ou enquanto vocês estão no carro dirigindo. Que em imagem em si eu não coloco tanta coisa importante, é mais eu falando. E é isso, eu vou dar continuidade nos vídeos. Segunda-feira eu tenho alergista marcado, eu marquei pela primeira vez, eu vou falar com vocês o que ela falou. Se tem alguma coisa, opinião dela em relação ao jejum, apesar de que eu acho que não tem muito a ver, né? Alergia com jejum, então
provavelmente ela não vai ter muita opinião, não. Eu tenho terapia segunda-feira, aí eu vou. Aí minha terapia é perto do Pátio Savassi, então se eu estiver bem disposto logo depois da terapia eu vou pro pátio, vejo um filme e depois comento com vocês como foi o filme. Aí é isso, agora eu tô um pouco cansado, normalmente depois que eu almoço eu sinto um cansaço mesmo, eu não deitei ainda. Eu vou deitar um pouco, aí o que eu for fazendo eu falo com vocês. Hoje tem São Paulo e Palmeiras, jogo entre dois clubes grandes do Brasil. Se o jogo for interessante eu posso ver e comentar. O público paulista aí pode gostar, talvez eles podem concordar ou discordar da minha opinião. E resumindo é isso, daqui a pouco eu volto, um grande abraço a todos. Agora são 18h15 da tarde. Eu passei a tarde, não fiz muita coisa não, mais procrastinando, mexendo no Facebook, Instagram, TikTok, vendo site de notícia. Foi bem improdutivo essa tarde de hoje, né? Tinha hora que eu deitava um pouquinho e tal, aí levantava. Não fiz muita coisa não. Agora eu vou ver Palmeiras e São Paulo, né? Eu analisei só as escalações e o grupo do São Paulo é bem fraco, hein? Eu acho que o mais provável é que eles fiquem no meio da tabela, entre, sei lá, oitavo e 12º colocado no final do campeonato, se eles continuarem com esse grupo. Mas pode ser até que brigue contra o rebaixamento. Eu acho muito pouco provável que eles briguem por uma vaga na Libertadores. Tem tudo ficar meio da tabela para baixo. O Palmeiras tem um grupo muito forte, tanto o time titular quanto o banco, então a expectativa é que o Palmeiras vença o jogo. Aí depois do jogo eu vou comentar com vocês o que eu achei. Eu vi que amanhã vai ter vários jogos, né? Eu não costumo ver futebol júnior nem futebol feminino, mas quando é final e está envolvido Cruzeiro ou Seleção Brasileira eu vejo. E amanhã tem final da Copinha, 11 horas da manhã, e o Cruzeiro vai estar na final, então eu vou ver, vou falar com vocês o que eu achei. Eu vi que à tarde vai ter alguns jogos do Campeonato Italiano, é possível que eu veja, mas não sei ainda. 4 da tarde tem Bavi, aí pode ser que eu veja também, se eu ver eu comento com vocês. Se eu não ver é provável que eu veja um filme. 6 da tarde tem Cruzeiro e Atlético, com certeza eu vou ver, aí eu comento com vocês o que eu achei. E 8 da noite tem Internacional e Grêmio, eu acho um jogo bem interessante de ver, é provável que eu veja também, aí eu comento com vocês. Aí pode ser que eu ainda não cumpra a promessa que eu fiz na parte anterior desse vídeo, né, de falar menos de futebol, falar mais de filme, que eu acho que é um assunto que vai interessar mais as pessoas. Eu acho que segunda-feira, pro final da tarde, à noite, e terça-feira, se eu ainda conseguir manter o jejum, é bem provável que eu veja mais filmes e comente com vocês. Mas quase eu não consigo nesse vídeo, no próximo eu vou esforçar um pouco mais para ver filmes, séries, essas coisas. E menos futebol, né? Principalmente esses jogos. Um clube grande, internacional, compra um clube menor, eu vou parar de ver e comentar. Eu só vou ver se for 2 clubes grandes internacionais jogando, ou 2 clubes grandes brasileiros, né? Ou qualquer jogo do Cruzeiro. Do Cruzeiro eu vou ver todos e comentar. Mas é isso, depois do jogo eu venho falar o que eu achei do Palmeiras de São Paulo, né? Então vamos que vamos. Agora são 7h30 da noite, acabou o primeiro tempo do jogo Palmeiras e São Paulo. Foi um jogo bom, né? Foi bem estilo clássico mesmo, um jogo bem pegado. O São Paulo, a única chance que teve, fez o gol. O Palmeiras, as duas principais chances, converteu em gol. Aí ficou em 2-1. O Palmeiras teve algumas outras chances, que chutou para fora, mas o goleiro do São Paulo não fez nenhuma grande defesa. E o jogo está dentro da expectativa. Eu acho que esse ano o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, o favorito é o Flamengo, o segundo é o Palmeiras, o terceiro é o Cruzeiro. Eu acho que esses 3 são que tem mais chance. Aí um pouco abaixo você coloca o Botafogo e o Corinthians. Eu não imagino nenhum outro clube brasileiro ganhando um título relevante esse ano, não. Talvez uma Sul-Americana, né? Talvez. Aí a Libertadores eu acho que fica aí entre esses times. Mais entre os 3 primeiros, que é Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, e o River Plate. Acho que esses 4 são os mais fortes. Aí eu só vou ajeitar a câmera aqui rapidinho e continuo o vídeo. Como eu falei com vocês, né, isso no vídeo anterior, que tanto o nutrólogo quanto o endocrinologista, eles marcaram uma ultrassonografia abdominal total. Aí analisou o fígado, sistema porta, vesículo bilar, vias biliares, pâncreas, baço, rins, bexiga, aorta abdominal e cavidade abdominal. Aí o cara que fez lá, ele falou que tá tudo bem, o único que tá ruim é o fígado. O fígado eu tô com um nível alto de gordura no fígado, tem nível 1, 2 e 3, eu tô no nível 2, então é alto, né? O ideal é que seja nível 0. Os outros tá tudo bom. Eu vou mostrar aqui rapidinho o que tá escrito, aí quem quiser pausa e lê aí.
Aí é isso que faltou sobre os exames, né? Aí eu já remarquei um nutrólogo para sexta-feira, então no próximo vídeo eu vou falar a avaliação dele. O endocrinologista eu liguei, não consegui marcar não, mas aí semana que vem vou ligar de novo, vou ligar mais. Eu fazendo uma retrospectiva sobre os vídeos que eu indiquei, sobre os vídeos e canais que eu indiquei, né? No primeiro vídeo eu indiquei o canal Super Nutridos, que foi o vídeo que eu achei mais didático sobre jejum. No segundo foi o Autoconsciente, da Regina Gianetti. No terceiro jejum foi o Fala Lu. E no quarto jejum foi o Saúde na Rotina. Aí eu já separei mais três canais sobre jejum que eu gostei. Aí nos próximos 3 jejuns eu vou indicar esses canais, né? Nesse vídeo, amanhã, enquanto eu estiver vendo os jogos, eu vou ouvir um desses canais e quando eu tiver mais argumentos para falar, eu vou indicar esse canal. Aí vai ficar nessa linha até os próximos 3 jejuns. Eu indico um canal por jejum. Quando o vídeo tem parte 1 e 2, o link eu coloco na parte 2. E quando é só um só, tá, o link tá no vídeo, né? E eu vou dar continuidade nisso. Aí nos próximos 3 jejuns, esses 3 canais eu vou indicar sobre jejum. Aí depois eu devo passar um pouco para essa questão de autoconhecimento, psicologia, autoajuda, que tem a ver com a da Regina Gianetti, né? Tem alguns canais que eu gostei que eu posso indicar, né? Aí o primeiro foi esse, o Autoconsciente. Eu tenho um de resumo de livros, que é bem legal, e tem outros também. Aí depois eu devo passar para geopolítica e depois para futebol. Tem canal sobre filme e série também, que eu devo indicar, mas vai seguir uma ordem lógica aí nessas indicações. Então eu volto hoje, quando acabar o jogo, e falar o que eu achei só. E depois amanhã a gente conversa mais. Então que Deus abençoe todos nós. Agora são 20h36 do dia 24 de janeiro de 2026. E eu acabei de ver o Choque Rei, né? O jogo ficou muito dentro do esperado, o Palmeiras foi bem superior. No primeiro tempo o Palmeiras foi um pouco superior, mas a maior parte do tempo ele foi melhor e o São Paulo teve uns 15 minutos ali de domínio. Mas o segundo tempo o Palmeiras foi bem superior, ele já fez o gol logo no início, aí abriu 3-1, né? Aí depois ele controlou o jogo, o São Paulo não pressionava nada. Aí depois dos 40 de segundo tempo, o São Paulo esboçou uma pressãozinha, que também não durou muito tempo, durou 6, 7 minutos só. Aí o Palmeiras controlou o jogo inteiro. O Palmeiras tem um grupo muito forte, para mim é o segundo mais forte do Brasil, só atrás do Flamengo. Você vê o banco do Palmeiras que entrou Felipe Anderson, Rafael Veiga e Vitor Roque. Esses 3 são titulares na maioria dos times do Brasil. O Felipe Anderson e o Rafael Veiga, qualquer um dos dois, se viesse pro Cruzeiro, resolvia o problema de reserva do Matheus Pereira. Aí tem que contratar, né? O Mateuzinho do Vitória seria um bom nome. O Flamengo tem o Carrascal, que é reserva do Arrascaeta. Aí o Cruzeiro ainda precisa contratar esse cara aí para poder disputar bem com o Flamengo e o Palmeiras. Acho que se o Cruzeiro contratar um ponto esquerdo ali para ser titular mesmo absoluto, ele supera o Palmeiras no time titular. E o Flamengo ele ainda está acima, né? Então esses 3 são os elencos mais fortes, que devem ganhar os 3 principais títulos do ano, que é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, mas o Flamengo ele está acima desses 2 aí e tem mais chance de ganhar 1 ou 2 títulos esse ano. São Paulo, o torcedor São Paulino vai sofrer esse ano, porque o time é bem fraquinho e eu acho que vai ficar na segunda metade da tabela, né, entre 10º e 16º, assim, e pode ser que brigue contra o rebaixamento. Então o São Paulino vai sofrer. Então o dia foi isso. Amanhã, quando eu acordar, eu volto a conversar com vocês. Um grande abraço, boa noite, bons sonhos. Bom dia. Agora são exatamente 6 horas da manhã do dia